Sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo de Bobbie Goodies. Nesse vídeo nós vamos testar um truque que eu achei que fosse dar muito errado, mas eu tava muito ansiosa pra fazer, que é o truque do adesivo, assim como vocês estão vendo aí no título, né? Gente, eu escolhi essa ilustração porque eu queria escolher alguns que já tinham o bichinho mais destacado, né? Ou o que eu fosse fazer de adesivo mais destacado. Porque se vocês forem ver muitas ilustrações de Bobbie Goodies, tanto os objetinhos quanto eles mesmos, eles estão sempre atrás de alguma coisa, tem alguma coisa na frente, ou alguma coisa assim, sabe, que vai interferir. E aí eu preferi selecionar um que ficasse mais fácil pra mim também, afinal de contas era a minha primeira vez tentando fazer esse adesivo e eu não queria fazer besteira, né, gente? Como eu sempre digo, se for pra fazer besteira, vai ter que ser no falso, mas mesmo assim não é pra fazer besteira em nenhum. Então, eu peguei esse do falso mesmo, escolhi esse que eles estão na prainha, achei que foi uma ótima escolha, inclusive no final dele ficou um chuchu, vocês vão amar também. Eu falo um chuchu como se o chuchu fosse gostoso, né, gente? Mas é assim que o povo fala, fazer o quê? E aí a gente começou fazendo o quê, né? Vamos rodear ali com um lápis primeiramente o que a gente quer que seja adesivo. Então, eu rodeei a cachorrinha, o cachorrinho, aquele bichinho ali que eu não lembro o nome dele, mas ele é um tipo de ave, só que eu não lembro o nome agora. Mas é aquelas aves que pega peixinho no mar e tal. Rodeei também o chinelinho, os protetor solar, bronzeador e a estrelinha e o castelinho de areia. Eu tinha pensado, sinceramente, em rodear a bola também, ou a sacola, achei que fosse ficar legal. Mas, como eu disse pra vocês, eu tava tentando ter menos trabalho possível nesse, porque eu tava realmente com medo de dar ruim. Então, como eu disse pra vocês, se eu rodeasse a bola, eu ia ter que apagar uma parte da sacola. E aí, se eu rodeasse a sacola, eu ia ter que apagar uma parte da bola e completar a sacola. Então, não ia dar certo, não ia ficar legal. Quer dizer, dar certo até daria, né? Mas assim, não queria correr o risco. Então, só rodeei assim que tava mais na frente mesmo dos outros objetos. E aí deixei o resto pra ser resto. Fiz ali uma roupinha pros dois, tá? Fiz um maiôzinho pra ela, uma bermudinha pra ele. Porque eu achei que fosse ficar mais bonitinho de roupinha. Eu sempre gosto de acrescentar uma roupinha aqui e ali. Às vezes, nem todos, né? Às vezes eu deixo, tipo, um com roupa, outro sem roupa. Mas a maioria das vezes eu deixo os dois vestidinhos, assim, quando decido colocar roupinha. Porque eu acho que fica mais legal. Com ela eu quis fazer texturinha. Texturinha não, né, gente? Não é nem estampa também, mas enfim, essa peluginha dela de coraçõezinhos, achei que fosse ficar legal. Mas, novamente, vacilei ali, porque a real é que a gente tem que pintar ele de mais clarinho e aí fazer as manchinhas de mais escuro e não o contrário, porque daí quando a gente vai fazer isso sempre fica uma besteirada, assim. Fui fazer, vocês viram ali que eu fiz o coraçãozinho mais claro, e depois eu fazer a pele mais escura, né? E a pele não, o pelo, né, que eles são animaizinhos, mas enfim. E aí quando eu fui fazer o pelo, borrou a parte do mais clarinha, que tava em formato de coração, e aí tudo ficou meio deformadinho, nem parece que é um coração direito, e todos eles eram tipo corações, na verdade não era 100% corações, né, afinal de contas só um realmente estava inteiro, mas os outros eram tipo pedaços do coração, partezinhas do coração, seja lateral, fundo ou a partezinha de cima, e acabou ficando só umas manchas aleatórias, o coração mesmo que tá no olho nem parece um coração direito, né, mas fazer o quê? Acaba acontecendo. Próxima vez a gente já sabe, né? Não fazer a parte clara primeiro. Ou, no caso, fazer a parte clara como de fundo e não como a manchinha. Mas, enfim. Eu decidi fazer manchinhas aleatórias, né? Meio circulares, meio onduladas, em 3 tons diferentes, né? Peguei um mais laranjinho, um marrom claro, um marrom escuro. Achei que ficou legal. E aí, desenhei umas bananas nos shorts dele. Por que não? Né? Tem que ter uma estampinha e podia ser estampinha de banana, achei que ficaria legal. Fiz um efeitinho de costura ali também com a canetinha preta, né? A canetinha 0.3 de detalhe. E aí fui pintar, né? O chapéuzinho, o chinelinho, já pintei a ave, já pintei o castelo. Aí usei 2 tons ali desse tom, que eu não sei bem o que é, esse tom meio ocre, sei lá, pra fazer a areia, tá? Então eu peguei um mais escurinho pra fazer a parte da areia do castelo, porque eu penso assim, gente, quando a gente vai fazer castelinho, a gente geralmente mistura um pouco de água na areia, que é pra ela ficar nessa dureza montadinha, né? Porque se a gente fosse deixar ela sem água, na hora que a gente virasse, ele ia desmontar inteiro. Então ele precisa ter um pouco de água pra poder grudar. E aí, quando tem água, a areia vai ficar um pouquinho mais escura. Então coloquei a parte do castelinho um pouco mais escura e a parte de baixo um pouco mais clarinha, que seria a parte que não estaria molhada. E foi isso, nesse momento eu deixei ali.
não quis mexer com areia no momento, eu preferi fazer primeiro as coisas que estariam sendo o adesivo, né? Então já fiz a estrelinha do mar, já fiz os 2 cachorrinhos, já fiz a ave, já fiz o chinelo, e aí eu tava finalizando ali os protetor solar e etc e tal. E aí depois eu comecei a contornar a parte do contorno com a canetinha preta, né? Porque antes, até então, ela estava demarcada de lápis, mas eu preciso ter essa canetinha preta ali pra poder demarcar direitinho, porque se ficar só de lápis não vai dar certo, tá, gente? Não vai ficar legal. Então, se vocês quiserem fazer esse coisa do adesivinho, lembrem que vocês precisam ter uma canetinha preta ponta fina pra poder fazer esse efeito, tá? E também a caneta branca, é muito importante. O resto é resto, gente, o resto é resto. E aí, o que você faz com a caneta branca, Júlia? Entre o que você escolheu para ser o adesivo e a parte de fundo onde ele está, tem muitas linhazinhas complementares do desenho, né? Tipo, tem a linha da toalhinha, de banho que ele tá deitado, tem a linha da prancha de surf ali no pássaro, tem a linha das outras coisas. A gente tem muito de linha, e tem um monte de linha. Inclusive, eu achei que eu tivesse pintado todas as linhas agora nesse começo, mas depois eu reparei que eu não pintei todas as linhas, aí eu volto com a canetinha branca de novo pra poder passar onde eu esqueci, tá? Acontece. Mas o importante é você lembrar de que até o final do desenho você precisa marcar todas as linhas que estão pra dentro de branquinho, para que não aconteça de ficar transpassando ali uma parte que seria o adesivo, né? Porque a ideia é que é um adesivo que você puxou da cartela e colou no desenho. Então não faz sentido ter as marcas do desenho de baixo interferindo na sua cartelinha de adesivo, né, gente? Isso não existe. Então, por favor, tomem cuidado com isso se vocês forem fazer esse efeito de adesivo. Aí foi pintar a areia, né? Eu gostei muito desse tomzinho, achei que ficou muito legal como areia. Achei que ficou ótimo e eu fiquei muito feliz de ter esse tom na minha maleta. Eu tô usando a de 262 cores da Touch. E eu achei ótimo que tinha esse tom, porque as outras, nem todas têm, né, gente? Às vezes tem uns em uma, tem uns em outra, e aí a gente vai testando, e aí não vai dando certo. E eu fiquei com muito medo de não ter cor de areia. Até que eu não achei bem que fosse uma cor de areia no começo, né? Mas eu falei, é a cor mais próxima que eu acho, né? Assim, que seja de areia. Então, vou botar essa aqui mesmo. Podia ter colocado um pouco mais claro? Gente, podia. Podia ter colocado um pouco mais claro. Mas eu achei que assim casou bem, assim, né? Não achei que ficou ruim. Achei que ficou bem legal, na verdade. E eu vou colocando mais uns efeitinhos também, tá? Então eu vou colocar ali a partezinha que tá molhada. Vou colocar a partezinha onde tá a sombra, né? Porque ali tem as cadeiras e tal. Então vai fazer uma sombrinha. Vou colocar uns efeitinhos de areia, né? Com uns pontinhos ali de outras coresinhas de marrom, caramelo, ocre, etc e tal. E ele vai ficar bem legalzinho. Eu acho que ele ficou um resultado bem legal. Eu gosto muito desse desenho. No começo, quando eu comecei a fazer... eu fiquei com medo justamente da parte da areia. Eu falei pra vocês que eu tava com medo da parte do adesivo e tal, mas ela não foi a parte que mais deixou com medo. Foi a parte da areia. Porque ela é predominante no desenho, gente. O que mais tem nesse desenho é a areia. E aí, se você fizer uma burrada na hora da areia, acabou o desenho, gente, vai ficar feio, vai ficar horroroso, não dá certo. Então, eu fiquei apavorada na hora de fazer essa areia. Como eu disse pra vocês, fiquei muito feliz que tinha a cor boa pra fazer areia, mas tava morrendo de medo. Fiquei pensando, meu Deus, eu deixo só assim. Eu faço parte que tá molhada, parte com sombra mesmo. Eu não faço. Eu coloco os granuladinhos pra fazer outros tomzinhos, assim, como se fosse, pedrinhas e tal, ou não. No fim, eu coloquei e elas ficaram ótimas, mas a insegurança bateu e bateu forte, viu, gente? Não foi fraco, não, foi forte. Foi difícil, mas eu consegui lidar com isso. A gente seguiu em frente, fizemos uma bela areia, tá? Fizemos ali também um pouquinho de ondinha. E, gente, essa ondinha, vocês me desculpem, tá? Essa ondinha. Eu sei que muitos de vocês vão olhar essa ondinha e falar assim, Júlia, não é assim que se faz. Eu sei, quer dizer, eu não sei, né? Se eu soubesse, eu tinha feito direito. Mas assim, gente, eu tentei, tá? Eu tentei como deu. Não dá pra fazer assim, tipo, do nada, porque eu realmente não sabia fazer ondinha. Foi minha primeira vez fazendo uma ondinha. E eu fiz dentro do possível, tá, gente? Dentro do que eu sabia que eu podia fazer, eu fiz. Mas assim, podia ter feito melhor? Lógico que podia, gente. Podia ter ficado muito melhor. Mas como eu disse pra vocês, é a minha primeira onda. Eu não sabia como que fazia direito. Então eu tentei assim como deu. E aí, numas próximas ondas, tá? Que tiver por aí, que tem muitos desenhos de praia, né? Muitos não, né?
estamos exagerando. Mas tem outros desenhos de praia por aí. A gente vai fazer umas ondinhas melhor, vou estudar melhor como que faz onda, vou assistir uns videozinhos de tutorial, porque eu já vi que tem vídeo de tutorial de fazer onda e etc e tal, assim como outras texturinhas. Então, vou dar uma olhadinha antes, né, de fazer. Mas é porque, gente, aqui eu tava focada no adesivo. Tá, eu estava focada no adesivo, eu ainda trouxe o efeito de areia, o efeito de onda, então assim, foi bastante coisa pra um desenho só, ainda mais pra mim que eu tô aprendendo a fazer esses truquezinhos, né, mas no fim das contas até que ficou legal, não ficou tipo uma onda muito precária, muito ruim, só podia ter sido melhor, né, assim, podia ter sido um pouco melhor e tal, mas é coisa básica, né, normal, acontece sempre, uma vez a cada milênio na família, sempre tem alguém assim que podia ter um pouco melhor. Nesse caso sou eu. E aí fiz as conchinhas, e aí eu fiz as cadeirinhas de praia e a bolinha, mais ou menos da mesma cor. Vocês repararam? Vermelho, azul, amarelinho, só que são outros tons, né? De vermelho, azul e amarelo. Na verdade, acho que o tom de vermelho é o mesmo. Não, não é não, é mais claro. Enfim, eu fiz ali essa bola dessa cor, porque é a que eu mais vejo, gente, por aí. Quando a gente vê negócio de bola de praia, pra levar pra clube, pra ir pra piscina, pro mar, pro rio, o que for, ela geralmente, pra mim, assim, né, quando eu vejo, são dessas corzinhas. Então eu achei que fosse ficar mais legal se a gente pintasse assim. E aí, essa cadeira também. Eu sinto que podia ter sido só 3 vezes, né? Só o vermelho, um amarelo e um azul. Mas eu acabei repetindo o vermelho e o amarelo porque fiz as tiras um pouco mais finas. Eu achei que fosse ficar muito grosso também se fosse só essas 3. E acabei fazendo só as 3 e depois repete, né? E eu fiz essa cor porque é a que eu mais vejo vendendo por aí, né? Aonde eu vou, que tá vendendo essas cadeirinhas, elas sempre são assim, vermelho, azul, amarelo, vermelho, azul, amarelo. E aí tem uma ou outra diferenciada, né? Que geralmente são tons de azul esverdeado ou tons de rosa. Geralmente mais tons de rosa, né? Puxandinho pro rosto também. Então foi o que eu fiz ali na outra. Eu fiz como se fosse essa vermelha, azul, amarela pra ele e as tons de rosinho com roxinho pra ela. Fiz a toalhinha dela só, rosinha básica mesmo, tá? Não coloquei nenhuma estampa, porque eu achei que fosse ser demais. A gente já tem bastante estampinha nela, na roupinha dela, nele, que tá logo do lado. Então, achei que fosse ficar muito demais se a gente fosse colocar uma estampa também na toalha dela. Mas, quem sabe, numa próxima oportunidade, né? E na dele, gente, eu ia fazer dois tons de verde, tá? Eu ia fazer só esse listradinho assim, de verde com branco, não. Eu ia fazer esse verde primeiro, depois eu ia fazer um outro tom de verde. Mas aí depois que eu passei só esse tom de verde listradinho com branco, eu achei que ele ficou ótimo, achei que ficou lindo. Aí eu falei assim, gente, tem necessidade de colocar mais um tom de verde? Não tem necessidade, né? Ainda mais lembrando aquele vídeo do Testando Canetinhas da Shenhui da minha mãe, que eu fui, né? Passei ali os tons de marrom pra fazer como se fossem efeitos de pedra na parede. E aí tinham ficado os pedacinhos brancos. E ao invés de deixar os pedacinhos brancos como eu achei que ia ficar lindo, eu fui lá e apaguei. Eu falei, não, dessa vez vamos deixar com um fundinho branco, que eu acho que vai ficar mais bonitinho mesmo. E aí, depois eu pintei a prancha também, né? Pintei a sacola. Não sei se vocês estão reparando ali, a sacolinha já está pintada de roxinho. Achei que ficou uma gracinha. Depois eu vou adicionar uma coisinha nela. Ai, gente, eu espero que vocês não me matem por isso. E eu pintei a prancha de verde com laranja. É um amarelo laranja, na verdade é mais pro laranja. E aí vocês me perguntam, nossa, mas que seleção de cor foi essa, minha filha? É porque eu pensei assim, gente, se você tá no mar, você tem que estar com uma prancha que seja visível, né? Porque se você tá com uma prancha azul ou uma prancha branca, se você entrar na água, ela vai sumir se você dar um capote, né? Então tem que ser uma coisa que seja visível de longe, que é pro povo falar, Ihu, caiu o homem lá, ó, alguém, socorro! E aí eu botei essas cores que eu achei que fossem ser mais visíveis no mar. Não tenho certeza também, porque nunca fui surfar, né? Nem vi ninguém surfando na minha frente, tá? A única vez que eu fui pro mar, ninguém surfou. Mas eu acredito que seja mais ou menos por aí o nível de pensamento, né? A linha de raciocínio. Então, deixei assim mesmo. Achei que ficou bem legal também. E a sacolinha a gente pintei de roxo porque eu tava com a ideia de que ela ia ser roxinha com o amarelinho ali do sorriso desde sempre, né? Então, nem pensei muito nisso, só coloquei. E aí, pra vocês verem, ó, a finalização do efeito de onda, tá? Foi aquilo ali. E como eu disse pra vocês, novamente, eu sei que não tá bom, que podia ser melhor, que podia ter ficado melhor. Eu sei, gente, mas como eu já disse pra vocês, não tava focado nisso. Eu não tinha estudado pra isso, eu só tentei ali o que veio na minha cabeça, o que eu achei que fosse dar certo e fiz, tá? E aí, depois, pra finalizar, o efeito final mesmo dos adesivinhos, eu peguei um tomzinho de cinza claro, tá? E vim passando ao redor
do que eu tinha feito de adesivo. Eu vi muita gente falando assim, ai, passa só de um lado, só da esquerda e baixo, só baixo e esquerda, ou baixo e direita, ou não sei o que, porque aí fica com um efeitinho de adesivo, se você cobrir tudo, vai ficar esquisito, não sei o que. Mas, gente, sinceramente, eu fiz só um lado, não gostei, tá? Peguei ali o cinza de novo, voltei com ele e fiz ao redor dele inteiro. Então, ao redor de todo o adesivo, ele está com o cinza. Achei que ficou muito melhor assim. E aí vai de você, né? Mas lembre-se que esse cinza só pode ser passado quando você já tiver pintado todo o desenho. Porque se você passar o cinza primeiro e depois for preencher o resto do desenho com as outras cores, não vai dar certo. Gente, vai ficar tudo feio, borrado, esquisito, não vai dar. Aí, pra finalizar, né, peguei o branquinho, fiz ali onde eu queria fazer uns efeitinhos de luz, que basicamente foi na prancha, em um outro lugar, na bolinha. E aí peguei uma canetinha Posca laranja e vermelha pra fazer uma florzinha na sacola. Se você gostou, não se esquece de compartilhar, deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me deixar aqui nos comentários alguma coisa. Bye!